A paz do Senhor, queridos, é um grande privilégio poder estar com os irmãos mais esse dia e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Daniel no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Daniel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, que diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos, e de sua própria mesa o rei designou-lhe a porção diária de sua comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Até aqui, queridos. Eu quero trazer, através desse texto para você, algo que o Senhor tem colocado diante de nós esses dias sobre o avivamento, sobre viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrada ao Senhor. Esse texto é um texto que nós conhecemos muito bem, é um texto que é uma história que nós conhecemos. E esse versículo, o versículo aonde Daniel, o versículo de número 8, onde Daniel ele decidiu de forma firme, querido, entenda isso. Daniel ele decidiu de forma firme, convicta, não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele não sofreu pressões para que isso viesse a acontecer na vida dele. Ele não sofreu objeções com relação a isso. Muito pelo contrário, Daniel, o desejo do coração de Daniel era estar mais próximo de Deus todos os dias da sua vida. Ou seja, se preciso fosse se abster daquelas maravilhas, aquelas iguarias que o rei estava colocando à mesa, ele faria isso. Ou seja, Daniel ele decidiu de forma firme, objetiva e convicta não se contaminar. O que acontece nos dias de hoje, querido, é completamente o contrário. Muitas vezes nós nos abstemos de alguma coisa que o mundo nos oferece, mas não pelo nosso próprio desejo, mas talvez com medo de envergonhar A ou B, ou desagradar A ou B, sendo que na verdade, querido, nós precisamos definir, eu e você precisamos definir o que nós realmente queremos para a nossa vida com Deus. Aonde nós queremos chegar na nossa caminhada cristã? Qual é a trajetória que nós vamos querer traçar? Não o que o meu pai espera de mim, o que minha mãe espera de mim, o que os meus filhos esperam de mim, o que o pastor espera de você. Não, querido. Eu quero deixar bem claro para você, minha posição como pastor, eu não quero fazer uma pressão sobre a sua vida a ponto de eu escolher o caminho que você quer seguir. Não. Você deve escolher o caminho no qual você deve seguir. E Daniel e os seus amigos decidiram de forma convicta, verdadeira, real, o caminho que eles queriam seguir. E viver uma vida de santidade. Nós conhecemos o final dessa história, que no término daquele tempo, colocaram Daniel junto com os outros que se fartaram das iguarias da mesa do rei, e não havia diferença. Ou seja,
Daniel estava até mais bonito e vistoso do que aqueles outros meninos. Mas o que eu quero trazer ao seu coração nesse dia é que não é por uma pressão exterior que você deve trilhar a sua caminhada cristã. Muito pelo contrário. É pela sua convicção, seu chamado e aquilo que realmente você acredita que Deus tem para a sua vida. Eu tomei decisões ao longo da minha caminhada cristã, muitas vezes por pressão de outras pessoas. E isso não me levou a lugar nenhum. E quando eu entendo que Deus ele se importa com o que eu quero, o que eu acho e as decisões que eu tomo, isso alegra o meu coração. Que nesse dia você possa se vangloriar, ou se você possa se alegrar pela sua trajetória, não porque fulano, beltrano tem trilhado para você, mas porque você decidiu firmemente, como Daniel, não se contaminar. Você decidiu firmemente seguir a sua caminhada, a sua trajetória, sem olhar para os lados, e que Deus possa te visitar de uma forma poderosa e especial nesse dia. Querido, faça como Daniel. Decida a sua trajetória, o seu caminho. Defina aonde você quer chegar na sua caminhada cristã, e você vai ver o que Deus irá fazer através da sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e até o próximo Gotas da Palavra. Deus abençoe, queridos.